Eu recebi um comentário em um vídeo meu e é sobre ele que eu vou fazer esse vídeo hoje. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar no Twitter, no Instagram ou no YouTube e pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi. Eu agradeço a você que patrocina, é muito importante pra gente continuar, pra eu, continuar fazendo a produção de conteúdo por aqui. O meu vídeo de hoje é um vídeo que comenta um comentário que eu recebi. E você pode perguntar, poxa, Jana, mas você recebe tantos comentários, porque um deles te chamou atenção? Me chamou atenção porque tem relação direta com o momento presente que a gente tá vivendo, que tem a ver com a coisa do coronavírus. Coronavirus! E porque tem a ver também com temas que me interessam dentro da linguística. Existe uma área da linguística que é chamada de linguística textual. A linguística textual vai olhar para textos. A questão é aqui a gente pensar o que é que significa texto, né? Texto a gente vai definir aqui de maneira bem suave como uma manifestação que acontece a partir da interação entre indivíduos e ela tem um determinado fim, mobilizando aí para sua ocorrência uma série de elementos cognitivos e sociais e tal. Essa manifestação pode acontecer de várias formas. Ela pode ser tanto escrita quanto falada ou sinalizada. Ou seja, um texto aqui neste vídeo, eu não estou falando que o texto é só o texto escrito. Ele pode ser também um texto falado. E o comentário que eu vou fazer é justamente sobre como é que começaram a veicular um texto falado, um vídeo informativo do Drauzio Varela. Você deve ter... Talvez ele tenha passado pelo seu Instagram ou tenha passeado pelo Twitter, Facebook, dizendo, olha só o que o Drauzio Varela disse. O Drauzio Varela disse a mesma coisa que Bolsonaro disse, ou o Drauzio Varela contrariando outros especialistas. Tem uma série de elementos que nos interessam aqui nessa relação de pensar o que é texto, como é que a gente usa esses textos, como é que a gente manipula esses textos em tempos em que as pessoas disputam narrativas, apontam para o outro e dizem, mas e o PT, mas e o Lula? E apontam para o outro e dizem, mas você está fazendo uma crítica, nesse caso o Bolsonaro, que é o ocupante do cargo, né, a presidência no momento, e aí você diz, mas está fazendo uma crítica a ele, mas o fulano falou a mesma coisa que ele. Foi exatamente isso que eu recebi, né? Era um vídeo em que eu falava sobre a negação de Bolsonaro sobre a gravidade da pandemia e os impactos dela no Brasil, os impactos, né, na saúde no Brasil, e aí uma pessoa veio me dizer que o Drauzio Varela disse a mesma coisa. Foi difícil para mim fazer essa conexão, depois eu vi que estava circulando esse vídeo, e aí eu fiquei irritadíssima, porque se essa pessoa, ela veio assistir o meu vídeo e foi lá e produziu isso, ela tem agência o suficiente, agência nesse sentido de pode agir em torno desse conteúdo que ela está manipulando para buscar a informação e entender que o Drauzio Varela falou isso há meses atrás. Muitas pessoas começaram a compartilhar esse vídeo num misto de mau caratismo, irresponsabilidade, disputa política ignorante para dizer que Bolsonaro está certo, está sempre certo, ou seja lá o que for. Nesse caso, o vídeo do Drauzio Varela, em que ele dizia para as pessoas que elas não deveriam, claro, entrar em pânico e também elas deveriam continuar a rotina delas regularmente, ele foi produzido em janeiro. Em janeiro não tínhamos nenhum caso reportado de coronavírus no Brasil. Nenhum caso de gente vindo de fora, ainda não havia contaminação comunitária. Tantas coisas eram diferentes em janeiro. E se você parar para pensar, parece tão próximo de nós, janeiro de março. Mas em termos do que significa a evolução de contágio no Brasil, assim como em outros países, muda muito algo que foi dito em janeiro para algo que está sendo dito hoje. Então, se você entrar no site do Drauzio Varela hoje, você vai ver ele dizendo, olha, fique em casa se você pode ficar em casa. Não se esqueça de lavar as mãos e fazer isso e aquilo. E aí é interessante aqui pensar justamente o quanto o tempo altera a interpretação ou a validade de um texto para uma outra fase, para um outro contexto. E é interessante pensar nesse outro elemento que tem a ver com a validação, uma figura de autoridade que valida um comportamento. É muito comum
só para dar um exemplo, no governo Bolsonaro que se questione a ciência, dados, isso já, a terra ser redonda. E aí, então, essas figuras não são figuras consideradas cientistas, médicos, ou seja lá, essas figuras mais científicas, elas não são consideradas para validação de argumentos. Mas nesse caso, curiosamente, o que essa pessoa faz ao vir fazer esse comentário no meu vídeo é pegar um vídeo de alguém que é validado pela sociedade, um médico reconhecidamente importante para nossa comunidade, blá blá blá, e dizer, olha, ele disse a mesma coisa com o Bolsonaro, então vale o que ele está dizendo. E aí o problema disso é justamente essa irresponsabilidade no entendimento de quando é esse texto. Então, tirado de contexto, usado a revelia a qualquer tempo, esse texto ele ficou datado, ele ficou velho, ele não vale mais, porque o próprio Drauzio Varela está dizendo outras coisas. E aí, nesse sentido, é que é importante a gente compreender que o sentido de um texto, ou esse fim que um texto pode ter, nesse caso, né, um texto do Drauzio Varela, esse vídeo do Drauzio Varela, que tinha em janeiro o objetivo de informar as pessoas, de não levar pânico para as pessoas, ele perde parcialmente esse fim no momento de hoje. Porque se você transpô-lo para março, ele hoje desinforma, no sentido de que essas informações já estão velhas. Então, um texto, para fazer sentido, não basta ser validado por uma figura importante, reconhecida na comunidade, na sociedade, um autor, alguém com credenciais. Ele precisa de outras características, ele precisa de outros elementos que nos ajudem a compreender, contextualizá-lo e compreendê-lo para dizer, sim, esse texto está válido hoje. E aqui eu estou falando especificamente sobre esses textos que são informativos mesmo, em especial em tempos de coronavírus, em que a situação, as informações mudam muito cotidianamente. E tudo isso é interessante justamente para a gente compreender cada vez mais o que é um texto, né? E aí eu aproveito para dizer que vai ter curso meu falando sobre texto, como eu já fiz, o Escrever Sem Medo. A gente vai falar sobre o processo de escrita, sobre o que é texto, com mais profundidade. E você pode participar, o link está aqui embaixo para você procurar as informações. E aí, gente, tudo isso aqui me interessa porque falar de texto é falar desse lugar que é de uma conversa mesmo. Você não está sozinho na produção do texto. É importante para o texto existir. Quem escreve e quem lê, quem escreve, quem ouve, quem escreve e quem vê esse texto. E interessa com isso, então, não só a sua produção, mas a sua interpretação. E a interpretação desse texto, ele vai depender de um conjunto grande de fatores. Não é só o que está palavra por palavra escrito ali. Tem a ver com os conhecimentos que são partilhados entre indivíduos de uma comunidade, tem a ver com conhecimentos sobre autor, circunstâncias de produção daquele texto, tem a ver então com esse contexto mesmo de produção desse texto e as referências que esse texto faz, tem a ver com as inferências que também fazemos. Então, gente, quando no caso, voltando para o caso do Drauzio Varela, este vídeo é tirado dessa especificidade da situação, lá em janeiro, e colocado em março, espalhado para as pessoas para validar o que Bolsonaro supostamente diz, ele perde o seu valor de sentido, ele perde o sentido dele original que estava lá naquele momento. E neste caso, este valor original é muito importante, porque se quebra aí a responsabilidade que as pessoas têm, inclusive no compartilhar essas informações. Porque em janeiro essas informações valiam e hoje parte delas não vale mais. A gente continua aqui tentando não entrar em pânico por conta dessa situação, seguindo as recomendações atuais. E as recomendações atuais são, se puder, fique em casa em isolamento temporário. Tá vendo você como a questão do texto te importa, me importa, nos importa? Como isso nos faz pensar justamente quando a gente vê alguma coisa, ouve alguma coisa ou lê alguma coisa, tá bom, de que lugar isso vem? Então, para mim, falar para você sobre texto e trazer o exemplo do Drauzio Varela importa justamente para você se colocar sempre nesse lugar do...
espera aqui, essa informação está sendo veiculada agora, mas quando ela foi reproduzida, tinha a ver com esse momento presente ou com o momento anterior que já passou e, portanto, essa informação está datada, está velha? Quem é que está reproduzindo essa informação? Para textos, por exemplo, no WhatsApp, isso é muito importante, a gente falando... O médico australiano disse... Você não sabe quem é o médico, o texto supostamente está traduzido, quem é que garante que são aquelas mesmas informações do texto original? Quem é que garante que esse médico existe mesmo? Então... as informações elas vão sendo espalhadas de maneira descontextualizada, algumas delas de forma proposital, como no caso do vídeo do Drauzio Varela. Quem começou a fazer isso, inclusive Flávio Bolsonaro, Ricardo Salles, que compartilharam isso, compartilharam de maneira proposital, não são bobos, sabem o que está fazendo, e aí o que acontece? As pessoas em manada vão e fazem o mesmo processo. Por isso, muito cuidado, a gente tem que ler e não simplesmente disparar, ler, disparar, ler, disparar. Peraí, isso aqui tem cara mesmo de algo que é concreto ou que é antigo? Ou deixa eu checar essa informação antes? Eu sei que as pessoas têm um pouco de preguiça de fazer isso, mas é um caminho meio sem volta em tempos de internet e disputas narrativas. E não entre nessa disputa besta. Ai, não, mas o fulano também falou, sem considerar esse contexto, inclusive, de redisparo desse vídeo, né? Porque nessa hora você tem que pensar por que é que Flávio Bolsonaro e Ricardo Salles estão redisparando um vídeo que é antigo já para aquilo que são as preocupações de hoje. É para validar um argumento de Bolsonaro por alguém que é conhecido, mas está validando de maneira errada, equivocada? Então tá bom, então eu não vou compartilhar. Então, não entenda só o que aquela pessoa disse, que é uma novidade em tempos em que a gente vai compartilhando tudo pelas redes, mas qual o interesse de quem está compartilhando? Então, quais os fins, não só de quem produz, como no caso do Drauzio, né, que produziu esse texto lá em janeiro e naquele momento fazia sentido, mas quais os objetivos e os fins desses indivíduos que estão recompartilhando desinformação? Vamos lá, todos juntos, com cuidado e dando o nosso melhor para manter a tranquilidade e a sanidade mental no nosso cotidiano. Eu deixo o meu beijo para vocês, espero que vocês estejam bem aí do outro lado, vocês do Brasil e do mundo, de tantos lugares no Brasil e de tantos lugares no mundo. Nós nos vemos em breve. Ah, e o link pro curso tá aqui embaixo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.